Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando, hein? Então, hoje é a nossa aula de geografia, nossa primeira aula de geografia do nosso quarto bimestre, tá bom? E começa na página 204 e vai até a 211, tá bom? E nós vamos falar sobre a divisão regional e a distribuição populacional brasileira, tá bom? Então, nós vamos ver toda essa divisão regional, tá? Das regiões do Brasil, tá bom? Então, vamos começar, gente, falando o que seria essa divisão, né, regional. Essa divisão regional, gente, ela consiste em agrupamentos, tá bom? De estados e municípios, tá bom? Em regiões, tá ok? E o que seria regiões? Gente, regiões é uma área ou um espaço, tá bom? Que é dividido, ele é separado, tá bom? Obedecendo critérios. Critérios esses específicos, como as regiões elas podem ser determinadas segundo clima, vegetação, relevo, entre outros. Então, essas são as características e o que são os critérios, né, que diferencia essas regiões, tá bom? Então, vamos falar sobre a distribuição populacional brasileira. Como é essa distribuição populacional? Quais são as regiões que distribuem as populações, tá bom? Então, a primeira proposta, ela foi de divisão, né, do Brasil. Ela foi realizada em 1913, então tem bastante tempo, tá bom? Segundo o IBGE, ele que teve essa proposta, tá bom? E era baseada em alguns aspectos, que é o clima, a vegetação, como eu havia falado, tá? Então, além disso, o Brasil é dividido também em 5 regiões. Essas são as regiões aí tem aqui uma mapinha aqui, ó. Regiões setentrional. A setentrional é a verde, que é aqui em cima, tá bom? A central, que é a amarelinha. A norte oriental, que é a azulzinha. E a oriental e meridional, que é a oriental, que é a vermelha, e a meridional, que é a laranjinha, tá bom? Agora nós vamos falar sobre a divisão regional IBGE, tá bom? Então, gente, desde a época de 1940 até hoje, tá bom? Foram apresentadas diferentes regionalizações, tá bom? Que foram adaptadas sobre as modificações de pessoas, de imigrantes, tá bom? E que foram adaptando socialmente as regiões e separando elas. Então, a divisão atual, gente, ela foi adaptada pelo IBGE, tá bom? E que ficou dividido os estados em 5 macro-regiões, tá bom? Que é a Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A nossa região é a Sudeste, né? Então, eles obedecem os limites dos estados, tá bom? Com base, né, em critérios diferentes, que são os sociais, culturais e os econômicos, que acaba tendo uma diferença entre uma região e outra, né, em relação à economia, em relação à cultura, em relação à social, né, e principalmente clima. Entre as regiões muda muito o clima. Por exemplo, o Sudeste faz muito calor, mas já no Sul faz muito frio, tá? E aí, gente, agora nós vamos falar sobre as regiões geoeconômicas. Gente, o geógrafo Pedro Pinchas, ele em 1967, gente, ele propôs uma divisão regional para a gente dividir as regiões em critérios históricos e econômicos, tá? Por isso que tá geoeconômicos. Então essa divisão ficou conhecida como geoeconômicos, tá bom? E essa divisão estabelece as 3 geoeconômicas
tá bom? Que são a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Oeste. Então, as cinco regiões que a gente viu no anterior, né, sobre a região regional do IBGE, em cima dessa, ele fez essa nova divisão, que foi as geoeconômicas. Não foi excluída a outra, só fez uma outra em cima em relação à economia e o histórico, tá bom? Que aí ficou conhecido, ó, a Amazônia é esse verdinho, tá vendo? O Centro-Sul é esse laranjinha e o Nordeste ficou nesse vermelhinho, tá bom? Por terem as economias muito diferentes. Aí ele fez essa dividindo em 3, tá bom? Agora nós vamos falar sobre a divisão, os 4 Brasis. Gente, essa divisão foi proposta pelo geógrafo Milton Santos e Maria Laura, tá? Então, quem prevaleceu mesmo foi o IBGE, que foi aquela das 5 regiões, mas teve esses outros geógrafos que propôs, né, essas outras divisões, como a gente viu da outra divisão, que são as 3 da geoeconômicas, e temos os 4 Brasis também, tá? Que aí foram por outros geógrafos. E o critério dessa, gente, o critério principal, né, foi o meio técnico, científico e informativo, tá bom? Então, eles não queriam separar por economia ou histórico, eles queriam separar pelo meio técnico, pelo científico e pelo informal, pela informalização das regiões, tá bom? Então, dividindo as regiões em região amazônica, região nordeste, região concentrada e região centro-oeste. Não tem a região sudeste como naquelas 5, né, que nós estudamos mais à frente sobre o IBGE, tá bom? Aí ficou assim, ó, a verdinha é a Amazônia, tá? A rosinha é a centro-oeste, a roxinha é a concentrada e a verde água é o nordeste, tá bom? Então ficou assim essa divisão. E como eu já havia falado, gente, a divisão regional do Brasil ficou entre aquelas 5 que a gente falou, que nós falamos sobre a divisão do IBGE. Então ficou registrado mesmo, aceito e certa, né, a divisão proposta pelo IBGE, que ficou entre a região Sudeste, Nordeste, Sul, Norte e o Centro-Oeste, como eu já havia falado, tá bom? Então foi decretado e o que ficou mesmo foi essa divisão regional entre essas 5 regiões, que ficou estabelecida, né, pelas diferenças de climas, de zonas litorâneas do país, sobre os motivos históricos também, históricos geográficos, tá bom? E ficou nesse limite, tá bom? Limitando entre essas 5 regiões, tá ok? Então, gente, é isso nossas atividades o conteúdo de hoje, de geografia, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tá ok? E agora eu deixo as atividades com vocês, tá bom? Então, ó, beijinhos e tchau, tchau. Até a próxima!